Olá! No programa de hoje, Projetos e Sonhos, uma parceria da TV Mon com o Fundo Positivo, nós vamos conversar com Brendo Rodrigues, que ele é da Associação Barraca da Amizade. Tudo bem, Brendo? Tudo bem, boa tarde. Feliz demais com esse convite. Que bom, Brendo. Então tá, então já aproveitamos, já vamos conhecer um pouco o que é a Associação Barracas da Amizade. Vai lá. Mas isso é uma história longa, sabe? Eu nasci em 93, a barraca... O CNPJ foi estabelecido em 94, então eu tinha completado nem um ano ainda. mas ela nasceu, na verdade, em 89, começou as atividades, os trabalhos, como um abrigo para crianças que moravam na rua. Por isso o nome Barraca da Amizade, até hoje, Associação Barraca da Amizade, porque realmente era uma barraca no bairro Pirambu, uma periferia aqui de Fortaleza, que aí as pessoas passaram a abrigar algumas crianças, alguns educadores de rua, e aí naturalmente foi se tornando uma associação, né? Certo. E ela tem sede em Fortaleza, então. Em sede de Fortaleza, hoje no bairro José Walter, mas outra periferia. Certo. E vocês continuam atuando, então, com esse público também? Ou quais são os projetos que vocês já conseguiram desenvolver ao longo desse tempo? O público primordial continua sendo de jovens, né? Mas na história da barraca, como ela era um abrigo, ali pela década de 90, mais ou menos, ela ficou muito famosa aqui em Fortaleza por abrigar crianças de rua e, infelizmente, acontecia de famílias abandonando filhos do LGBT, sabe? O público LGBT ele era abandonado por muitas famílias naquela época, hoje ainda continua, mas esse movimento começou a acontecer de as pessoas chegarem na barraca buscando algum local para se abrigar, literalmente, sabe? Entendi. E aí, na década de 90, fundiu, né? O público as crianças que moravam em rua já eram atendidas, mas fortemente aumentou o público LGBTQIAPN+, né? Na época não era chamado assim, mas... Sim. E aí começou vários movimentos, tinham atividades de circo, de arte, de cultura na época para ter atividades para essas crianças que estavam na rua desenvolver. E a partir da década de 90 começou a aumentar o público LGBT, e aí por volta de 2007, 2008, os principais projetos começaram a ser para esse público, né? E aí teve projeto na área de empregabilidade, teve projetos mais diversos, sabe? Mas o público jovem, a gente tem um contato muito grande com as escolas de Fortaleza, muito grande mesmo, assim, uma parceria, assim, pelo menos 30 escolas de todas as regiões, de toda a região metropolitana, a gente tem uma abertura muito boa e acaba que a gente consegue chegar facilmente nesses locais, além de atender o público de rua, que a gente chama de busca ativa, né? Acontecem muitas buscas ativas, né? De ir a locais que o poder público, ele às vezes não consegue chegar. A barraca pega a sua doblô e vai até a regiões assim que hoje também tem certa dificuldade por causa da criminalidade, né? Mas vai entrando nos cantos, vai conseguindo conversando com todo mundo e chegando num público que hoje não é mais um abrigo, né? O público não mora dentro da instituição mais. Sim. Mas os atendimentos continuam, distribuição de preservativos, lubrificantes, levar as pessoas para testagem continua. Um movimento que acontece muito também ainda é o de levar as pessoas para fazer o primeiro documento, pessoas já maior de idade, que não tem um documento, não tem um RG, por exemplo, é uma atividade que só descobrem ali na rua, indo ali em algum local da periferia, pontos de prostituição, até fazendo medidas de redução de danos, e aí descobre, às vezes, né, através das gestais, que precisam de um encaminhamento, que a maioria já quer o atendimento psicoterapêutico, então vem para dentro da instituição fazer esse atendimento com o psicólogo da instituição, e muitas vezes precisa também ir lá fazer intermediar que as pessoas tenham um documento, sejam reconhecidas, por a pessoa não ter um CPF, não ter um RG ainda, sabe? Isso é um fluxo contínuo. E são adultos, na grande maioria? Muitas vezes. Às vezes não, certo? Às vezes encontra jovens mesmo ainda ali, seus 15 anos, 16 anos, alguns já adultos, já 18, 19, mas é um negócio assim meio chocante ainda, né? Só acho que isso, tem gente que acha que isso não existe.
E além dessa necessidade da documentação, qual é o tipo de demanda que aparece assim em grande proporção assim para vocês, além dessa questão da documentação? O pessoal pede muita questão da empregabilidade, sabe? Então, é que a gente já teve algumas formações de técnicas, né? Alguns cursos profissionalizantes, já funcionou em treinamentos na área de gastronomia, na área de moda. A gente está com o objetivo de fazer um treinamento na área de tecnologia. Eu diria que é um sonho que vai se concretizar em breve, que a gente está atrás de algum financiador que tope isso, porque a gente viu ali nos anos 2000, com a internet chegando, né, muitos empregos surgindo com a internet, né? Desde a pessoa que aprendeu a digitar antes, até a pessoa que aprendeu a consertar computador, a pessoa que aprendeu a desenvolver sites. A gente viu que aumentou muito o volume de empregos nessa área tecnológica nos anos 2000, com o boom da internet. E aí a Barraca usou disso nessas décadas anteriores. Eu sou a nova geração, vamos dizer assim, da Barraca da Amizade, e a gente vê um novo movimento, um novo boom acontecendo com as inteligências artificiais, né? Tanto para facilitar a programação, quanto para desenvolver materiais de design, de marketing, de redação de projetos. Hoje a Barraca é toda feita com suporte de inteligências artificiais. Você abriu o Instagram, o site, o chatbot, todos os textos tiveram algum suporte de inteligência artificial, todas as imagens foram feitas com inteligências artificiais, e isso aumentou demais a nossa produtividade. E aí, um dos objetivos é que, para esse ano que vai começar, 2025, que a gente consiga desenvolver uma plataforma, um sistema de educação, principalmente para o público trans, que sempre foi atendido pela Barraca, e para o público jovem, público LGBTQIAPN+, nessa vertente, profissionalizar nessa área que está crescendo para conseguir gerar essa empregabilidade pelo diferencial, né, para sair na frente. E eu falei aqui de coração mesmo. Perfeito, não, perfeito. A gente percebe assim que ainda das demandas maiores assim, em relação à questão da população LGBTQIA+, é a questão da empregabilidade, né? De um curso que a pessoa possa assim, avançar no mercado de trabalho, né? Porque muitas vezes falta oportunidade para as pessoas. Claro que vai entrar a questão do preconceito junto, vai entrar a questão, né, da discriminação, que a sociedade ainda apresenta o tempo inteiro, né? Mas que a gente possa, na medida do possível, trabalhar e atuar para que isso diminua mesmo, né? E aí, me conta um pouco assim sobre o projeto, né, que vocês então fizeram a parceria conosco assim através do Fundo Positivo, assim. Como é o nome desse projeto? É o Vozes Plurais, né? A gente chama, é o Vozes Plurais a favor da vida, só que a gente, aqui internamente, a gente chama de Vozes Plurais. Ele tem aquele público jovem, tem aquela parceria com as escolas para a gente trazer essa informação para o público ali por volta dos 15 anos, que tá entendendo como é que funciona a sociedade, os comportamentos sociais. Então, tem essa etapa, vamos dizer assim, offline, né? A gente divide as coisas em offline e online. Tem essa etapa offline onde tem essa conversa com os alunos, é mostrado o chatbot, a gente tem um robozinho de WhatsApp, tem um ruído aqui, a gente tem um robozinho de WhatsApp que ele é capaz de responder e de entregar informações de maneira sigilosa e rápida, porque é o WhatsApp. Com a experiência dos projetos anteriores, a gente via que quando o educador ia na escola, muitas vezes a informação era passada, alguns absorviam, mas era notório assim como as crianças, os jovens tinham medo de perguntar, tinham receio de perguntar sobre sistemas sensíveis, sobre combate ao racismo, sobre LGBTfobia, sobre prevenção e tratamento de ISTs. Então, a gente numa reunião aqui, eu soltei essa ideia. Por que a gente não faz um robozinho de WhatsApp para responder esses jovens que têm medo de perguntar? E aí foi um sucesso. A gente vai na sala, as pessoas às vezes têm medo de perguntar. Quando a gente sai da sala, eu atualizo o chatbot e já começa a chegar mensagem. É impressionante, assim, como tem servido como um suporte real para esse público, porque a gente está entregando o que eles já usam no dia a dia, né? Sim. A velocidade do WhatsApp, eles já estão no WhatsApp, tem medo de perguntar, o WhatsApp ele responde automaticamente, é um robô.
E aí, com o projeto, a gente implementou a geolocalização, porque se agora a pessoa quer fazer uma testagem, o robozinho indica qual é o local para fazer testagem mais rápido de ISTs, hepatites virais. E aí nos próximos meses vai aumentar o fluxo de visitas às escolas. A gente já sabe pela experiência anterior que vai gerar uma aderência. E nesse projeto a gente também vai fazer uma capacitação dos professores, porque não adianta, né? O aluno aprende uma coisa, aprende a falar os termos corretos, aprende sobre a importância do nome social, e aí vem o professor e fala um negócio totalmente ultrapassado, aí fica a divergência, né? Então, cada escola que a gente for, a gente vai também ter uma capacitação dos professores, e aí isso vai ajudar com certeza a espalhar o chatbot por aí. Qual é a previsão de número de escolas que vocês pretendem atuar? 10 escolas. Mas elas são de ensino fundamental e médio ou elas são só de ensino médio? Depende da escola. A gente procura as maiores escolas, o que a gente procura, né? As maiores escolas possíveis em regiões com o menor IDH possível. A gente tenta buscar esse equilíbrio para conseguir alcançar muito, mas nas regiões com maior dificuldade. Sim. Porque tem escolas com 200 alunos aqui, tem escola com 600 alunos. Sim. Então a gente ou reúne de todo mundo da escola no auditório ou vai sala por sala, abre um data show, por exemplo, vai mostrando o chatbot funcionando, vai entregando os folhetos, vai entregando os materiais e aí a gente vai tentando encontrar esse equilíbrio. Provavelmente vão ser mais de 10 escolas, porque quando o coordenador vê a gente numa escola e vê ali na rede social que a gente está na escola, ele já vem aqui também, está nem no cronograma, mas provavelmente isso vai acontecer. Das experiências que vocês já tiveram, houve algum problema de negação, da escola não querer aderir, ou ter receio da família, dos pais, ou já chegou esse problema até vocês, assim, diante da presença de vocês nas escolas? Não acontece mais. Desde o ano passado, isso não acontece mais. Mas foi um processo, né? Isso já aconteceu muito, já foi bem difícil. Mas, assim, com as imagens que a gente usa, a gente sempre tenta ser, como o público muitas vezes ali na escola, ele tem 14, 15, 16, 17 anos, a gente fez algumas imagens mais, eu diria até mais fofas. Sim. Mais leves, a gente fala de uma forma... É que eu estava falando da inteligência artificial ajudando, né? A gente consegue trazer umas imagens menos... Falar de HIV, o pessoal costuma falar de HIV com as imagens muito sangrentas, muito... né? A gente não, a gente fez um tissuru, né? A nossa identidade visual tem uns tissurus, que é inclusive é nosso cenário da gravação dos podcasts. Então, ele é fofo, ele é fofo. Parece nem que está falando de um tema tão sensível. Uhum. E aí, tem um cuidado de falar antes com os coordenadores, e já tem uma abertura aí de 30 anos com as escolas, né? Então, a escola que já teve algum problema assim, a gente já vem até... A gente já não faz sentido conversar com aquele coordenador que gerou algum problema. Quando troca o coordenador, a gente que deu problema, a gente agradece e volta naquela escola. Sim. E vocês conseguem, então, assim, ter, por exemplo, coletar, né, nesse processo, conseguem coletar dados, assim, que podem ser gerados num banco de dados também? Vocês têm essa ideia de fazer esse registro? Porque provavelmente surjam perguntas e questionamentos muito interessantes, né? Para saber, assim, então, se vocês têm essa previsão de coletar esses dados também para, enfim, posterior publicação ou relatório, etc. Assim, essa é a minha função, né? Essa é a minha principal função na Associação Barraca da Amizade, é automatizar processos tecnológicos. Certo. E todos os processos de coleta de dados no digital são automáticos. Se uma pessoa manda mensagem hoje para o chatbot, ele vai coletar e salvar esses dados no planilha para nós, com horário. Se uma pessoa acessa a página do site para falar com o chatbot, a gente sabe, porque o site é todo configurado para nos entregar essa informação. Além dos dados que as redes sociais já entregam, né? Mas, por exemplo, a gente tem dados, a gente vai voltar em escolas que a gente sabe que teve uma grande aderência, porque no dia seguinte à visita naquela escola, teve um grande pico de acesso, de mensagens no chatbot, e inclusive a geolocalização
é uma função que a gente implementou a pedidos, mas não a pedidos direto. Ninguém chegou para a gente e falou assim, implementem a geolocalização para a gente saber onde fazer a testagem. Ninguém falou isso. Mas chegaram mensagens no chatbot, onde é que faz a testagem? Eu quero fazer teste, o que é que eu procuro? E aí ele salvou para a gente, na reunião da coordenação, mostrei esses dados, e aí surgiu não surgiu nem a ideia, né? Surgiu a necessidade, né? Hoje, estão pedindo para informações sobre testagem, acho que a gente precisa fazer isso quanto antes. E aí a gente escreveu no projeto, deu tudo certo, graças a Deus. Perfeito, não, perfeito. E assim, entre esses dados, assim, entre essas perguntas, assim, apareceu alguma denúncia de violação de direitos humanos ou alguma denúncia de violência, assim, que você lembre, alguma coisa que você possa nos relatar sem dar maiores, né, dados sobre a vítima, mas assim, apareceu essas coisas para a gente saber, assim, que aparece isso? É até controverso, porque a gente fica feliz quando um jovem, quando uma pessoa vem e fala assim, eu quero fazer o atendimento psicoterapêutico, né? É para a gente ficar feliz, né? Que a pessoa vem e faz esse movimento. Sim. Mas ao mesmo tempo que a gente fica feliz que a pessoa fez esse movimento, a gente já sabe que provavelmente ela sofreu algum tipo já de abuso. Já. Assim, é impressionante. É impressionante. A pessoa entrou em contato para ser atendida, a gente já sabe que a história vai ser complicada e muitas vezes a gente tenta trazer a família para fazer esse atendimento também. Aí a família não quer fazer o atendimento. Uhum. É complicado. Aí as educadoras sociais aqui, o trabalho delas não é brincadeira, não, porque aí ela tem que fazer o acompanhamento com o jovem, com o público, e ao mesmo tempo tem que intermediar ali para conseguir um atendimento também com a família, muitas vezes, porque é muito global, né? Esse acompanhamento não se limita a só conversar com a pessoa que sofreu abuso, mas as causas, o ambiente, o contexto, muita coisa interfere. Então, Uhum. tá uma loucura aqui, inclusive, os atendimentos psicoterapêuticos. A gente soltou o primeiro post falando dos atendimentos. Qual é a média, assim, de procuras que vocês têm, assim, sei lá, por mês ou por dia, nessa necessidade, assim, de atendimento psicológico? O Sávio, não, o psicólogo, ele atende... Ele não, é uma pessoa só, né? Ele não consegue dar conta do volume de procura. Então, tem uma lista de espera. Nos últimos 2 dias, apareceram 17 contatos. Nos 2 dias que foi publicada uma postagem sobre o atendimento. E só o fato dela ser postada aumentou em 17 pessoas a lista de espera. Então, fica ali por volta de, acho que, se não me engano, ele atende entre 40 e 50 por mês, mas a lista de espera ela é muito grande. Assim, acredito que a instituição vai precisar de outro psicoterapeuta no futuro, sabe? Para dar conta da procura. Sim. E vocês têm outro tipo de parceria, assim, com o poder público, tipo secretarias de Estado, de município, aí de Fortaleza ou de Ceará, que atuam junto ou já apoiaram vocês em algumas questões, ou vocês acabam sempre recorrendo a projetos e editais, enfim, públicos e etc.? Tem a Secretaria de Saúde, né? Secretaria de Saúde, a gente tem um contato bem Do forte Estado? com eles, Do do Estado, Estado? Uhum. contato bem relevante com eles. A gente já teve algumas conversas e contato também com o próprio Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, ele revisou todos os nossos materiais de comunicação para se estava coerente, principalmente quando se trata de hepatites, é um tema que cresceu muito o volume de casos de hepatite no público jovem, e tem hepatite que não tem cura, por exemplo, e as pessoas também nem sabem disso. E a contaminação, às vezes, acontece, sei lá, tomando água no mesmo copo. E é bem complicado esses dados, esses números. Então, a gente conseguiu que eles fizessem essa revisão dos materiais. Uhum. E acaba que a gente, também, como instituição já com mais de 30 anos, acaba que a gente acaba apoiando vários projetos pequenos de coletivos. Né? A gente busca apoio do Ministério da Saúde, da Secretaria da Saúde, aqui hoje a gente tem atuado fortemente na área da saúde, mas a gente tenta apoiar projetos que estão começando, porque faz parte da identidade da barraca, né? Uhum. Já foi um projeto sem CNPJ um dia, que tinha dificuldade de ter recursos. Então, a gente tem, principalmente no bairro Bom Jardim, a gente tem vários projetos que são apoiados por nós.
Bom Jardim é a região com os piores e mais baixos IDHs de Fortaleza, depois do Zé Valdo, que a gente está aqui, o Cidade Jardim, o Palmeiras, que são realmente, eles estão disputando, infelizmente, os locais mais baixos de IDH de Fortaleza. Então, a gente tem essa preocupação de chegar com a informação, chegar com as atividades onde o poder público muitas vezes não priorizou chegar. Certo. E essa ideia da Barraca da Amizade, ter esse acolhimento anterior, né, que acolhiam pessoas que estavam na rua, ou que eram, ela ainda tem assim, essa ideia de manter esse perfil, ou ela foi se atualizando com o tempo e não consegue vislumbrar, sei lá, a possibilidade de uma casa-abrigo ou uma casa de passagem para essas pessoas que acabam ficando em situação de rua ou, enfim, expulsas de casa. Não sei se vocês têm essa ideia, essa pretensão, ou ela já se descaracterizou, né, para outro fim, assim, ela saiu para outro fim. Eu não sei como é que vocês veem isso. É um tema que a gente vai precisar conversar mais internamente, sabe? A estrutura hoje da barraca não comportaria ter um abrigo novamente. Quando ela foi abrigo, ela era um sítio muito grande, enorme realmente, que tinha essa condição física de suportar, né? Esse público mas com o tempo e com as questões institucionais mesmo, foi mudado de local e hoje não seria possível, né? A gente tenta fazer esse acolhimento de outras formas e a história da barraca é de adaptação ao meio que ela está inserida e a realidade dela, né? Inserindo formações de empregabilidade começando em 2000, inserindo inteligências artificiais em 2024, inserindo informática em 2000, inserindo inteligência artificial em 2024. Faz parte dela se atualizar o que tem de mais moderno e entregar. Entendi. E voltando lá para a ideia das escolas, assim, vocês tiveram alguma resistência de algum professor ou alguma professora que manifestou, assim, contrariedade a essas questões, ou assim, em algum momento, alguma reclamação, alguma dizer, não queremos isso e tal. Teve alguma situação nesse sentido? É muito difícil para o pessoal reclamar, sabe? Porque os coordenadores já conhecem. A gente chega na escola falando do fundo positivo. O pessoal já conhece a gente de parceria com o Ministério da Saúde e com a Secretaria de Saúde. Certo. O pessoal fica com medo de reclamar, mas a gente vê sim algumas carinhas feias assim, que estão atrapalhando aqui minha aula aqui com esse negócio aí de HIV. A gente vê que a pessoa está pensando isso, mas a coragem de falar nos últimos 2 anos de se contrapor e ela parou. Assim, acho que foi muito importante essas parcerias que você perguntou, porque elas nos deram essa credibilidade para que as pessoas tivessem não dá para criticar a barraca aqui, porque eles estão sempre aqui e eles têm esse apoio aí. Não tem o que fazer, não tem o que fazer, não. Deixa eles falar o que eles têm que falar, que vai dar. Não, é porque eu te pergunto, porque assim, ó, na nossa... Nas redes sociais tem, viu? Oi? Nas redes sociais tem muito rating. Tem muita pancadaria nas redes sociais. É todo dia a gente excluindo o seguidor que vem para falar as coisas mais absurdas. Eu te pergunto isso porque assim, eu também sou professora, né? A pessoa abriu o celular dela para falar isso. Eu te pergunto isso porque eu também sou professora e a gente percebe, né, essa dificuldade, muitas vezes, da própria educação, né, do próprio sistema, que às vezes não quer se envolver, não quer trazer a discussão para, né, para um eixo mais assim, que vai dizer que a gente está se envolvendo com questões família. Então, é por isso que eu te perguntei, né? Porque a maior resistência que a gente percebe nesses projetos, às vezes não é da parte dos alunos, e sim dos professores, né, do sistema e tal. Por isso que eu te fiz essa pergunta. Mas, assim, nós temos um pouquinho de tempo ainda para a gente conversar, e eu queria daí te fazer uma pergunta, assim, agora. O Fundo Positivo criou esse projeto, né, para mostrar um pouco, para falar um pouco sobre as instituições que são nossas parceiras, que, né, disputam um edital público, um edital que é transparente, que a gente busca sempre tentar contemplar,
né, as OSCs, que são estruturas de base lá dos municípios, aquelas que às vezes não conseguem avançar, né? Então, a gente criou essa ideia desse programa, inclusive chamado, né, Projetos e Sonhos, né? Porque a gente sempre vislumbra que as pessoas tenham seus sonhos. E aí eu te pergunto assim, qual é o sonho da Barraca da Amizade? E qual é o sonho do Brendo? Vamos lá. O nosso sonho é ver uma mudança de dados, sabe? A gente abrir os dados aqui em alguns anos e ver, nossa, agora a empregabilidade do público trans, ela aumentou, do público LGBT, ela cresceu de fato. E a gente também ter dados internos da barraca mostrando, ó, essas pessoas, X% a mais que está empregado, Y% passou pelas formações da Barraca da Amizade. E aí a gente vai ver, com esses dados que a gente passou a compilar, salvar todos, de todos os projetos, a gente vai ter esses números com clareza de fato, tem, sei lá, 50 mil público LGBT trans que está empregado em 2026, que passou por treinamentos na Barraca da Amizade. Esse é o grande sonho de ter esses dados e de ter mais apoiadores e parceiros fazer isso acontecer junto conosco. Que venham outras instituições, sejam parceiras e ajudem a gente a gerar um impacto de empregabilidade. Eu acredito que, por consequência, infelizmente, naquele dado de mortalidade, que eu fico até achar um absurdo aquele dado da expectativa de vida ser tão baixo, sabe? Então, a gente vai de grão em grão, como a Brigitte diz, a presidente da barraca, de grão em grão a gente constrói a nossa praia. Com certeza, com certeza. E esse é o desejo também do Fundo Positivo, né? Quando a gente busca apoiar as instituições, é isso, assim, é de pensar numa vida melhor para todos nós, que esses dados acabam sendo dados importantes, quantitativos, mas para além desses, que a gente também busque uma qualidade de vida para as pessoas, né? E esse é o nosso desejo também. Então, assim, eu não sei, nós temos agora um minutinho para, se você quiser fazer alguma consideração, enfim, fique à vontade. Eu quero agradecer a oportunidade, foi incrível a gente trabalhando aqui com presencial, com online, com digital e tudo se conectando, que venham mais impactos, que venham mais grãos, que venham mais grãos de areia, que venham mais trabalhos em rede, que venham mais soluções, né? Porque a gente fica assustado às vezes com os dados, mas isso que seja motivação para a gente trazer cada vez mais impacto positivo e crescimento social, sabe? Gratidão pela oportunidade. É isso. Perfeito, Brendo. Então, o programa de hoje nós falamos com Brendo Rodrigues, da Associação Barracas da Amizade, do Segue lá Ceará. no Instagram. Segue no Instagram, Segue no @ASS, de Associação ASS Barraca da Amizade, TikTok, YouTube, site, blog, chatbot. Perfeito. E nós agradecemos a participação de você e dos nossos ouvintes aí que estão na nossa TV acompanhando os nossos projetos. Esse é mais um programa, então, Projetos e Sonhos, uma parceria da TV Mon HD e o Fundo Positivo.